Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso e vosso videocast A Líder, o videocast de liderança no feminino. Hoje trago uma líder muito jovem. Ela é muito jovem, mas tem uma grande bagagem que eu até me pergunto como é que em tão pouco tempo ela conseguiu fazer tanto. Neste momento, ela é presidente da Associação de Startups de Angola. Olá, Lisa. Olá, Nilza. Então, presidente da Associação de Startups, está correto? Sim, a sigla, a melhor é a ACED, mas é a Associação Angolana de Startups e Empreendedorismo Digital. Nós queríamos abranger não só as startups, mas todos os negócios que tenham um pilar digital na venda de produtos e serviços técnicos, digitais, digo, ou físicos. Então é uma abrangência mais alargada. Ok, Da podes dar associação. algum exemplo de um negócio que seja digital, mas que não seja propriamente uma startup? Sim, por exemplo, nós temos muitos jovens angolanos que vendem a partir de uma loja criada no WhatsApp Business. É uma espécie de vitrine de produtos físicos que podem ser, por exemplo, ténis, roupas, qualquer peça que requer ter um estoque físico alojado. Então, esse estoque é limitado àquilo que é a capacidade do que o nosso empreendedor pode fazer como é que se diz, o storage, o armazenamento, mas ele usa as novas tecnologias das redes sociais para criar uma loja digital, sem necessariamente usar, por exemplo, uma plataforma de e-commerce como a Tupuca, né? Como uma das startups mais antigas que agora temos, em que nós podemos encontrar várias lojas digitais ou produtos que o pessoal vende através dessas plataformas. Já as startups é diferente. As startups normalmente têm um modelo de negócios que é disruptivo, que vai evoluindo, porque oferece produtos e serviços digitais e tem um crescimento, um potencial de crescimento exponencial. Ou seja, o produto ou o serviço não está limitado ao estoque existente, porque é algo que pode ser revendido de uma forma ilimitada, porque é um produto ou um serviço digital. É mais essa diferenciação entre empreendedorismo digital e as startups. Consegues dizer quando mais ou menos é que nasceram as startups cá em Angola? Olha, eu comecei a entrar no ecossistema de startups em 2018, quando eu lancei a Academia Nzoji, que é uma startup virada para a área da educação. E na altura, quando eu entrei no mercado, já existiam startups como a API Saúde, a Kubinga, a Tupuca. E, se não tenho erro, a WeConnect também era das startups que já estavam em atuação, já vendiam produtos e serviços digitais, tinham os aplicativos lançados. E foi num ano em que eu lembro-me, antes do Covid, havia muitas iniciativas em termos de programas de incubação, concursos. Por exemplo, a Unitel lançou o concurso Go Challenge, que antigamente chamava-se Unitel Apps, e eu participei do concurso. Fui uma das 9 startups selecionadas em 2019. Um dos concorrentes diretos que eu tive foi, por exemplo, a Kubinga, que venceu este evento de 2019 e eu acho que foi bem merecido, porque na altura eles estavam a arrancar com os serviços de táxi. E havia muitos jovens que estavam a conseguir o primeiro emprego conduzindo um carro que nem era deles, mas eles tinham a carta de condução e usavam os aplicativos para ter os clientes. Então, a partir daí é que eu vi o nosso ecossistema como um embrião a crescer. Hoje acho que já estamos numa fase em que somos um bebê a dar os primeiros passos e que o potencial é enorme, porque os nossos jovens têm ideias geniais, focadas em resolver problemas locais. E por essa razão é que no ano passado, final de 2023, lançamos a Associação Angolana de Startups e Empreendedorismo Digital, a ACED, com o intuito de termos uma só voz para representar esse ecossistema que está a começar a florescer, que já tem startups com mais de 7, 8, 9 anos, sim, pelo menos acho que eu mencionei, a WeConnect e a Tupuca, a própria Kubinga, se não tenho erro, já tem pelo menos uns 6 anos, e que são um exemplo vivo de que o ecossistema pode criar startups de sucesso ou empresas digitais de sucesso. Sim, e que existem, são empresas que já têm 8, 9 anos e que existem até hoje, pelo Sim. que eu vejo, todas as Sim, empresas são sustentáveis. mantêm-se.
têm negócios que têm estado a evoluir em termos dos serviços e produtos que ofereceram desde o início do lançamento até o momento. E que eu acho que podem servir como case studies de sucesso para os jovens e a geração que está agora a vir com muita força. Só de mencionar, o fim de semana, agora há pouco tempo, terminamos o Angotic 2024 e a participação das startups foi à volta de 125 startups e empresas digitais, o que foi o maior número de adesão deste evento desde que foi criado pelo Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Eu acho que foi como é que se diz? Foi positivo, porque, por exemplo, nós, a associação, conseguimos um financiamento do Banco BAE para levarmos 50 startups dessas 125, do qual 80% das startups estiveram no Angotic pela primeira vez, startups que existem com menos de 2 anos, e que os nossos fundadores, os nossos jovens empreendedores conseguiram fazer um showcase, ou seja, apresentar os seus produtos e serviços, e de lá muitos deles conseguiram novos clientes, parceiros-chaves. Houve startups que fecharam investimentos, e tivemos das 50, 3 startups conseguiram ganhar prémios dos concursos que eles fizeram, e programas no centro de investimento conseguiram arrecadar prémios do primeiro, segundo e terceiro lugar, o que para nós é um resultado super positivo. Foi a prova de que sim, é possível, e que nós temos realmente no mercado muitos jovens com capacidade de criar soluções genuínas, apropriadas para a nossa realidade, e que tanto precisamos para ajudar a gerar emprego, para ajudarmos a criar dentro daquilo que é a nossa economia e com soluções locais. Por exemplo, temos a Escola 42, que dá formação de programação. Muitos dos nossos jovens já não precisam de subcontratar lá fora um programador para criar um aplicativo ou uma plataforma digital. Nós já conseguimos soluções cá. E essas soluções criadas cá geram negócios, criam negócios que vão gerar empregos de forma terciária. Porque uma parte das startups, como é que funciona? Nós vamos subcontratar os prestadores de certos serviços. Vou dar o exemplo da mobilidade. Os motoristas que trabalham numa Cubinga ou numa Televa, startups angolanas, não são funcionários diretos da empresa. Ou seja, são subcontratados como motoristas para conduzir carros que também são alugados de forma terciária do serviço, e eles usam o aplicativo para conectar-se ao cliente. E é uma forma de, por exemplo, as nossas startups poderem estar no resto das nossas províncias sem termos realmente que investir no maior valor em criarmos condições como escritórios, porque estamos a terceirizar estes serviços de subcontratação do motorista ou até mesmo da viatura, porque a própria viatura não pertence à startup, é subcontratada para prestar esse serviço, e no final cada um recebe a sua percentagem consoante o trabalho prestado. Por falar nas outras províncias, as startups estão concentradas na sua maioria cá em Luanda ou estão espalhadas por Angola inteira? Segundo 2 estudos que já foram feitos do ecossistema angolano, um deles pelo INAPEN, a nossa instituição Instituto Nacional de Pequenas e Médias Empresas, e o Banco Mundial, pelo IFC, também financiou um estudo feito pela Startup Genome. Há uma percentagem maioritária de startups em Luanda, mas nós já temos um ecossistema a crescer no Namibe, na Huila, no Lubango e também em Cabinda. Nós temos jovens a criar soluções apropriadas para as suas áreas. Dou exemplo, por exemplo, na Huila nós temos Super Gênios, que é uma iniciativa da Huila, onde eles têm estado a criar soluções locais para a Huila. E devo mencionar, por exemplo, o agronegócio neste momento tem sido o foco, que é ajudarem através de aplicativos, criar soluções para o escoamento dos produtos
agrícolas dos camponeses, por exemplo, e ajudar na logística. Então, já não há uma predominância 100% das startups em Luanda. Não, já conseguimos ter pequenos ecossistemas a crescer em províncias-chave como as que mencionei. Ok. Eu fiquei a saber que o teu envolvimento como presidente Da associação? da associação veio mais ou menos de uma frustração, se bem que podemos assim chamar. Sim, na verdade o que aconteceu foi em 2018, quando eu decidi criar a minha startup, a Academia Nzoji, também nasceu de um problema que eu deparei-me. Eu disse, ok, já que não existe uma solução, vou eu criar, que foi? Isso. Eu decidi criar uma formação online que é gestão de tempo. E eu queria fazer videoaulas onde eu pudesse pôr numa plataforma local, apresentar as minhas videoaulas, a minha formação ou treinamento, como diz o brasileiro, dessa habilidade para jovens universitários. E na altura eu pensei, ok, eu tenho que pôr numa plataforma onde os nossos jovens possam pagar em kwanzas e não ter que ter um cartão Visa internacional de um banco para poder pagar uma plataforma como o Coursera, que dá para pôr, ou o Udemy, por exemplo, que dava para pôr cursos de curta duração, cursos técnicos, profissionais, porque eu sei que a maior parte dos nossos jovens não tem acesso a um Visa. Então eu comecei a procurar plataformas que já existiam em 2018, e a maior parte das plataformas que encontrei eram internacionais, muitas delas de Portugal e do Brasil, por causa também da língua, que para o sistema de pagamento as opções era Visa, ou PayPal, ou outras opções que infelizmente os nossos jovens não têm acesso. Então eu disse, espera aí, nós precisamos de uma plataforma local que permita que as pessoas paguem por uma transferência bancária, um depósito, ou usarmos o aplicativo da EMIS, não é? Sem dependermos de sistemas de pagamentos internacionais. Então foi aí que eu não encontrei. E por não encontrar, eu decidi criar a minha própria plataforma. Foi aí que surgiu a ideia da academia, da plataforma de ensino online, Academia Nzoji. E foi através de um programa que eu me inscrevi, que foi o Orange Corners Angola, uma iniciativa da Embaixada da Holanda, que estive envolvida num programa de 6 meses, onde nós aprendemos a fazer o plano de negócios, previsões, estudo do mercado, um plano de marketing, a entrada até no mercado, como é que seria a estratégia, por exemplo, Know Your Customer, como é que eu poderia criar um avatar ou estudar o meu cliente ideal, que eram os jovens universitários, que tinham o foco principal. E depois de eu passar por esse programa de incubação, é que daí foi como se fosse uma cascata. Eu participei em várias competições, como o Gold Challenge da Unitel, o Seed Stars. Seed Stars era uma competição, naquela altura que existia, de uma iniciativa da Suíça, onde eles iam a vários países africanos, faziam a competição local, nacional, e depois faziam regional. Por causa do Seed Stars, competi mais uma vez com a Cubinga, saí em segundo lugar nessa altura. Isso foi em 2019. E nós depois, como prémio, fomos para a Tanzânia, Dar es Salaam, e participamos da competição regional da SADC, com as nossas startups. E a partir daí eu entrei no ecossistema e fiquei cada vez mais envolvida, não é? Em termos da nossa startup. Em 2019 criei as condições, inaugurei aluguei, né? E inaugurei o escritório onde era a academia, comecei a trabalhar. Entretanto veio o Covid em 2020, teve que parar tudo. Lembro-me que em 2019 participei do evento Angotic. Ou seja, a experiência que os nossos jovens passaram agora, eu pessoalmente passei. E foi a partir do Angotic que eu conheci um investidor português estrangeiro que ficou interessado na minha academia. Infelizmente, o investidor, por causa do Covid, saiu do país e demorou um bom tempo para voltar. O que condicionou muito aquilo que era o investimento inicial que nós estávamos a negociar para a minha startup. Entretanto,
não aconteceu esse investimento. 2 anos depois, em 2022, eu conheci um outro investidor americano que também ficou muito interessado em vir para Angola, mas que infelizmente, por várias razões, fora infelizmente do meu controlo, o investimento acabou por não acontecer. Entretanto, só para mencionar, por causa da Startup Academia Nzoji, eu inscrevi-me no programa da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, o Mandela Washington Fellowship, que é um programa dirigido a líderes africanos com iniciativas viradas em educação, reinserção social e várias áreas de cobertura do empreendedorismo social, principalmente. Fui selecionada. Portanto, eu e vários angolanos fomos enviados para vários estados americanos. Eu fui para Quantos Iowa. mais ou menos? Quantos angolanos? Daqui nós fomos, se não estou em erro, aí uns 8 ou 10. Ainda fomos um grupo isso em grande. 2020. 2022. Qual era a condição? Falar inglês e ter uma iniciativa nestas Falar áreas? inglês. A nossa área de atuação, dependendo do projeto social, na minha era a área da educação e jovens no nível do secundário, a terminar o ensino médio, a entrar para a faculdade, que era o foco em termos da plataforma. Eu tinha o foco de fazer chegar o acesso à formação de ensino superior, ou seja, bacharel, mestrados. Eu até tinha, por exemplo, planeado doutoramentos, curso técnico-profissionais, porque a ideia era a plataforma funcionar, trabalhar com as faculdades, de forma a digitalizarmos as aulas, transformar em videoaulas e transmitir para pontos remotos à volta de Angola, em várias províncias, sem depender da internet. Como é que isto é possível? É possível se nós usarmos, por exemplo, uma tecnologia como as empresas grandes Siemens e a Siemens usam, que é chamado VoIP, Voice over IP, que é nós codificamos a videoaula, o vídeo e o áudio, transmitimos através das linhas, das redes fixas que ainda existem da nossa empresa Telecom, Angola Telecom, e depois criarmos centros de formação à volta das províncias, onde teríamos que ter um computador para descodificar essa codificação e transmitir num ecrã, num plasma, a videoaula em transmissão live, ao vivo, pode ter uma latência, mas é possível ao vivo, ou gravada. E a ideia era transmitir ao vivo para quê? Para que no final de cada aula o aluno está nesse centro de formação onde ele tem acesso à aula ao vivo, pudesse até esclarecer dúvidas com o professor. E o professor com o computador ali na secretária pode também comunicar, ou seja, it's two-way transmission, é uma transmissão de duas vias, pode também esclarecer as dúvidas ao vivo com o aluno, como se nós estivéssemos numa Zoom call. Exemplo, não é? É mais ou menos essa tecnologia, é possível. Ok, é possível e o projeto não parou, não desapareceu. Não porque parou. É muito necessário. E o que é que faltou? Faltou financiamento. Patrocinadores. Patrocinadores. Temos aqui um bom projeto. Depois de 5 anos a manter a empresa, infelizmente, do meu bolso e sem conseguir 5 anos? 5 anos, um financiamento. Ainda aguentaste um bom tempo. Sim, eu fui até chamado do runaway em termos de startup. Puxei até o máximo. Tive alguns percalços no caminho por causa do Covid. O Covid realmente, para mim, pensei que fosse ser um boost, mas foi mais um obstáculo, porque muitas das faculdades que eu já tinha iniciado uma parceria começaram a abrir falência técnica e recuaram nessa proposta de trabalharmos para o online. Ou seja, adiaram por tempo indeterminado digitalizar aquilo que seria as suas aulas. Mas eu não desisti, fui atrás de outras universidades, falei com várias. Só que, infelizmente, depois, em termos de sustentabilidade do projeto, tornou-se inviável. Eu ainda fiz um shift. Houve um período que eu passei a produzir conteúdo
para plataformas de e-learning de empresas privadas, por exemplo, na banca. Nós criávamos videoaulas no nosso estúdio, porque no meu escritório eu criei um estúdio. E essas videoaulas eram personalizadas e exclusivas para as plataformas de e-learning dos clientes. Só que, pós-Covid, muitas das empresas entraram num plano de redução de custos. Sim. E eu, como não era fornecedora do core business dos meus clientes principais, que são as grandes empresas para as quais eu prestava serviços, eles começaram a rescindir o contrato. Pois. E eu comecei a perder e ser afetada em termos de cash flow. Pois. E acabei por ter que fechar a minha startup. Contudo, é uma experiência, aprendi muito, percebi que realmente muitas das nossas startups, em cada fase de evolução, precisam de uma injeção de capital. Por essa razão é que eu aceitei o desafio de ser presidente, porque eu vivi na pele a dor de andar a fazer pitches online, presencial. Inclusive, eu pessoalmente viajei até o Dubai à procura de investidores. Fiz pitches a vários potenciais investidores. Infelizmente, não consegui atrair investimento como desejava. E aí é que eu passei a perceber, ok, já que as condições não são as melhores, o que é que eu posso fazer, mais uma vez? Ou seja, focar-me na solução. O que é que eu posso fazer para ajudar a solucionar esse problema, que é melhorar o ambiente de negócios do ecossistema de startups e empreendedorismo digital. Pois é. E aceitei o desafio de ser presidente da associação, sempre focada em criarmos uma solução de sustentabilidade para os nossos empreendedores. Exatamente, como uma boa mulher de garra, tu não te focaste no problema, mas foste atrás da solução, não cruzaste os braços. Exato. E esta é a mensagem que nós gostaríamos de transmitir a outros jovens angolanos que não têm emprego, ou vão para o desemprego e tudo mais, que arranjem soluções. E as startups vêm também solucionar um desses problemas, né, da falta de emprego. E agora, como presidente da associação, que problemáticas é que gostarias de ver resolvidas e que estás, de facto, atrás para resolver? Bem, nós da associação já definimos muito bem o nosso foco. A maior dor de maior parte das nossas startups e empreendedores digitais é definitivamente financiamento. Acesso a financiamento pode ser de várias formas. Por exemplo, pela primeira vez está a ser criada nos últimos 2 anos a 3 anos no máximo, clubes de investidor anjo. Nós, na nossa portanto, economia angolana, ainda não temos a cultura de investir numa fase inicial em startups. Exatamente. E eu compreendo que é normal, porque a maior parte dos investidores são risco é muito muito alto, conservadores. Sim. O risco o risco para investirmos em startups, sim, é alto. É alto porque são modelos de negócios disruptivos e, de certa forma, eles evoluem, vão mudando consoante a demanda do mercado, dos clientes e as condições, e até mesmo a evolução das tecnologias. Por exemplo, eu comecei em 2018 e hoje admito que as inteligências artificiais estão a revolucionar o mercado em todas as áreas e em todos os sentidos. Hoje nós podemos usar ferramentas para melhorar no nosso plano de negócios a entrega de serviços e produtos usando a inteligência artificial. Mas voltado para a sede, foco número 1 é financiamento. Ok. Depois, o número 2 é políticas públicas, que é a associação advoca para que criemos melhores condições em termos da regulamentação do nosso mercado, não só para a concorrência que já está a entrar no nosso país, mas também para termos uma lei que possa garantir e ajudar a convencer muitos dos investidores a virem para Angola. Por quê? Hoje nós comparamos o nosso ecossistema angolano digital aos países vizinhos da SADC, por exemplo, África do Sul, Ruanda, o Malawi nos últimos 3 anos deu um salto enorme desde que eles implementaram uma lei das startups. O país número 1 que mais investimento internacional atrai é a Nigéria, depois temos o Egito, temos Marrocos, o Quênia, mas
se formos a comparar a evolução dos países da SADC, eu vejo Angola a seguir quase que a mesma linha, o mesmo caminho, para nós podermos melhorar aquilo que é o ambiente de negócios no mundo digital, das startups e o empreendedorismo digital. E acreditamos que o caminho, comparado aos nossos irmãos africanos, é o mesmo, que é termos também uma lei que proteja o investidor internacional, faça uma regulamentação do nosso mercado e também ajuda as nossas startups a aliviar um bocadinho que é as condições para ela poder sobreviver, porque a taxa de mortalidade, ainda é muito alta. Muitas delas não sobrevivem o primeiro, máximo segundo ano, porque infelizmente o modelo de negócios de uma startup é muito diferente do modelo tradicional das PMEs, das pequenas e médias empresas. E realmente tem que haver um framework que permita que essas startups atinjam uma certa sustentabilidade nos primeiros 3 anos, que normalmente é o período mais difícil do produto mínimo viável ser testado e implementado, e realmente nós conseguimos um mercado para garantir que essa startup sobreviva. As startups são consideradas PMEs? Não, porque nós temos que começar, por exemplo, com uma lei, definir o que é uma startup. Pois. E o que é uma startup? Boa. PME, a sigla por si só já define pequena e média empresa. A startup é uma empresa que tem um modelo de negócios disruptivo e evolutivo, e os seus produtos e serviços têm uma capacidade exponencial de venda. Ou seja, a forma como a startup pode crescer pode ser exponencial. E esse pilar tecnológico é que difere dos modelos de negócio que, por exemplo, os nossos bancos estão habituados quando cedem um empréstimo para as PMEs. E o INAPEN, o Instituto Nacional de Pequenas e Médias Empresas, o qual a ACED tem estado a trabalhar, tem muitos projetos, como, por exemplo, passo a mencionar o projeto Envolver, financiado pela União Europeia, que tem estado a dar formação aos bancos para eles começarem a perceber melhor como é que os modelos de negócios das startups e as empresas digitais funcionam. Umas que têm, claro, um alto risco, mas há negócios que têm um risco médio ou outros que têm até um risco mais baixo, que possa, a curto prazo, facilitar que os bancos, por exemplo, cedam empréstimos de valores mais baixos do que o normal, não é? Que é esperado, por exemplo, uma PME, mas podemos começar com valores baixos para que as nossas startups tenham uma opção de ir à busca de financiamento, para além do clube de investidores anjos que eu mencionei. Lá fora nós temos os chamados grants, que são doações de valores, né, específicos, que cada startup pode ter acesso após ter passado por programas de incubação ou de formação específica. Como, por exemplo, nós temos aqui incubadoras do próprio INAPEN, temos a Founder Institute of Luanda, temos a Acelera Angola, temos agora o ISPTEC, que também está a criar programas de incubação para os jovens empreendedores com ideias. Temos faculdades como a Universidade Católica, a UCAN, que também está a criar um centro para a criação de ideias, para nossos jovens criarem ideias e implementarem. Portanto, o ecossistema está a começar a crescer. Convém nós facilitarmos os nossos jovens que saiam desses programas terem acesso a financiamento. E atenção, quando eu digo financiamento, não precisa de ser necessariamente monetário. Nós podemos falar financiamentos em termos de créditos, de acesso a programas. Imagina um jovem passa por um programa de incubação e tem acesso ao pacote do Microsoft Office com o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, durante 1 ano, ok? De forma gratuita, para ele poder elaborar as suas apresentações, trabalhar no Excel para o seu plano de negócios, fazer cálculos, estar ali com a contabilidade, ok? Nós podemos, um jovem que trabalhe com o Adobe e trabalha numa área de criação de produtos visuais,
ter acesso ao Adobe Acrobat, que trabalha com PDFs, ou Photoshop, que trabalha com arte visual, também acessa 1 ano ou 2, dependendo do seu business model, do seu modelo de negócio. Então, há várias formas que nós podemos facilitar o acesso ao financiamento. Quando falamos de financiamento, não precisa de ser 100% monetário, claro que sempre ajuda, mas podemos diversificar naquilo que são as condições. Depois é prepará-los para amanhã, irmos a eventos internacionais, como por exemplo a África. Nós temos um dos maiores eventos de startups na África do Sul, em Cape Town. Prepará-los para eles irem lá fazer o chamado pitch, a apresentação da sua startup, e a angariar investimento para cá. Passo agora a mencionar como exemplo a startup Anda do Sérgio Tati, que ganhou um concurso em Abu Dhabi, ainda este ano, no AIM Congress, que é o maior evento sobre investimento que há em Abu Dhabi, e ele trouxe o troféu para casa. A Anda é uma startup de mototáxis, onde ele não só dá formação, mas gera emprego aos jovens motoristas das motos e cria pontos à volta da nossa cidade onde nós podemos ir lá apanhar uma mototáxi ou até mesmo pelo aplicativo chamar e eles vêm ter a nós. Então, são soluções... O diferencial da Anda de outros mototáxis é precisamente a segurança, se bem entendi. Sim, eles dão formação aos jovens motoristas das motos. E para além disso, se não estou em erro, ele tem um programa, em que o próprio jovem da moto, depois de X rides, né? X pessoas ou geração de dinheiro, ele pode ter até uma possibilidade de adquirir a própria moto. Mesmo que ele não tenha condições de comprar a própria moto numa fase inicial. E ele criou um modelo de negócios autossustentável. Ele gera emprego, dá formação, ele paga a formação consoante o trabalho prestado, e com o tempo que ele presta o serviço com a moto, ele depois no fim de X tempo pode, por exemplo, adquirir a própria moto, como se fosse uma espécie de crédito que ele vai pagando. O que cria uma sustentabilidade e uma vontade enorme dos jovens empenharem-se e continuarem a trabalhar, porque ele sabe que depois de X tempo pode adquirir a moto e ainda assim ser um prestador do serviço de mototáxi à Anda. Portanto, são estes jovens que têm uma capacidade de criar soluções locais para gerar emprego à camada jovem que mais precisa, que é, por exemplo, neste caso, para quem tem uma carta de motorizadas dos 18 até, 30 anos, né, que esteja disposto a ser um driver, um condutor de mototáxi, e é um modelo autossustentável, que funciona para nós, África, Angola, nossa realidade. Por isso é que eu acho que isso foi o diferencial dele ter ganho o concurso em Abu Dhabi. Ok, ótimo. E sei que és engenheira química. Como é que uma engenheira química vai parar ao empreendedorismo, vai parar a startups? Conta-me um bocadinho sobre isso. Então, eu formei-me em engenharia química em 2007, voltei para Angola, depois... Onde é que te formaste? Formei-me em Inglaterra, em Manchester, pela Universidade de Manchester. Tenho BA em Bachelor em Chemical Engineering, Engenharia Química. Entretanto, depois voltei para Angola e através de uma bolsa do Ministério dos Petróleos, voltei para a Inglaterra para fazer o mestrado, onde... tirei um mestrado, formei-me em Engineering Management, gestão e engenharia especializada em logística. Depois, quando eu voltei para Angola, lembro-me que tirei algum tempo, fiz uma pausa a tentar definir o que é que eu realmente queria. E na altura eu estava à procura de emprego e estava à espera de respostas, ver se conseguia entrevistas de emprego nas petrolíferas. Durante esse período eu comecei a empreender, a montar pequenos negócios. E de quanto tempo foi essa espera? Quase um ano. Quase um ano.
E uma das cenas que eu abri na altura foi a primeira escola de kitesurf em Luanda, em parceria com o Clube Náutico, onde eu dava aulas ali na ilha de Luanda. E juntei-me ao programa social que o Clube Náutico tinha, porque eles já tinham um programa de vela, remo e canoagem, onde lecionavam de forma gratuita às jovens que viviam na ilha de Luanda com menos de 16 anos. Então eu formei e comecei a dar aulas dessa modalidade de desporto radical, kitesurf, às jovens que já sabiam nadar, que era o requisito do Clube Náutico. Foi a partir daí que eu descobri a minha paixão por lecionar, por dar aulas. E por causa da paixão de lecionar é que eu depois decidi, ok, para além de dar aulas presenciais, que eu depois fechei a escola de kitesurf, mas por outras razões pessoais, passei a dar aulas presenciais em sala. Na altura ainda trabalhei para a Academia Bay, a dar formação na gestão de tempo. Depois disso, decidi, não, vou digitalizar as minhas aulas para eu poder chegar a um número maior de pessoas e a um custo mais baixo. Foi aí que surgiu a ideia de criar a Academia de hoje para ter uma plataforma que eu pudesse cobrar em kwanzas. Depois disso, acabei por não trabalhar para as petrolíferas, trabalhei para uma empresa de planeamento, onde, por exemplo, fiz parte como assistente de projeto do Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda, que foi um projeto megalómano. Para mim foi um desafio que me fez crescer muito em termos de gestão de projetos. Quando, depois de 5 anos de trabalhar para essa empresa, fui demitida e quando saí foi aí que eu decidi ser empreendedora e criei a minha startup, que fechei o ano passado, e assim foram os últimos praticamente 14, 15 anos, resumidos. Fechaste ou encostaste? Encostei, ok, tá suspenso nessa fase. E agora abracei esse desafio da associação porque realmente acho que precisamos de melhorar as condições, criar uma mudança, e nada melhor do que nós para criarmos a mudança que queremos ver, né? Acho que tem uma deixa do Obama, que se é para fazer a diferença, que comecemos com nós a fazermos algo, a plantarmos uma semente para que os nossos jovens, as gerações vindouras, possam colher do legado que eu gostaria de deixar, ou até mesmo os meus filhos, né? Se amanhã decidirem ser empreendedores. Ok, filhos. Então, tens família? Filhos, sim. Mulher casada, 3 filhos e por enquanto já está bom. Mas é isso. Como mãe, acho que a função de mãe, ganhei uma consciência maior de que realmente é importante nós plantarmos sementes que possamos nem sequer colher os frutos, né? Porque são sementes. E as árvores é preciso alimentarmos, né? Constantemente, nutrir, para amanhã ser diferente. E através da associação, com a experiência que ganhei dos 5 anos da minha startup, dos altos e baixos, das dificuldades, tenho um conhecimento realmente real daquilo que são as mudanças necessárias para que a nossa comunidade do empreendedorismo digital e das startups possam realmente colher. Eu acho que é isso, é termos uma comunidade unida. Isso é um dos pontos que a associação tem estado a trabalhar, que é juntarmos a comunidade, ao invés de cada um fazer de forma remota, mas trabalharmos em prol do mesmo objetivo e complementarmos uns aos outros. Eu acho que isso é ótimo. O número de startups que têm nascido, comparado com as estatísticas, por exemplo, do concursos da Unitel, tem crescido imenso a cada ano, tem triplicado. Nesse momento, agora recordei-me do projeto da Total de 100 anos, 100 empreendedores, onde eles estão à procura de ideias, não só digitais, mas ideias de jovens empreendedores por toda Angola. É um projeto atual. É um projeto atual. Ainda está em curso. Ainda está em curso, do qual eu fui selecionada como júri. E nesse momento as candidaturas estão nos milhares. Nós já temos estado a trabalhar na pré-seleção. 100 jovens, 100
Como é que é? 100 anos, 100 anos 100 empreendedores. empreendedores. Ou seja, Ok, a 100 anos empresa não é empreendedores. francesa, não é só em Angola, a empresa Sim, sim. total francesa Ok. está a celebrar 100 anos. Ok. E decidiu ter essa iniciativa de selecionar 100 empreendedores com ideias que selecionem problemas locais para depois apoiar, dar formação, acompanhar na implementação dessas ideias de negócio. Não só viradas para startups, atenção, Sim. é tudo que tem a ver com empreendedorismo. Mas, claro, muitos dos jovens hoje, com as tecnologias que nós temos disponíveis, usam as startups como uma forma de implementar as ideias de negócio. Portanto, o potencial lá, eu acredito que a Angola, os nossos jovens têm o mesmo potencial do que qualquer jovem no mundo africano. Sim. Nós precisamos é de criar melhores condições para que essas ideias não morrem no papel e eles possam realmente implementar, gerar emprego, gerar economia, porque só nós é que podemos criar a nossa própria solução. Ok, como mãe, sei que és mãe de 3, um menino de 10 anos. E vai fazer 10 anos o próximo 10, mês, okay. E gêmeas de 7 anos. Ok, tenho uma questão para ti. Sendo mãe e sendo uma mãe que faz acontecer, quando é que achas que podemos começar a dar uma educação no sentido em que eles sejam mais autodidatas? É desde sempre, desde do berço? Será mais tarde, na adolescência, na fase adulta? Como é que podemos colocar na mente da criança, de quem está a crescer, uma mente de desenvolver e não de esperar que se lhes deem as coisas? Olha, a minha metodologia em termos de educação lá em casa é eu questiono e obrigo-os a pensar numa solução, ao invés de chegar e dizer... Aos 3? Aos 3. Porque o exemplo, a forma como eu trato o mais velho, eu tenho que tratar as mais novas para não diferenciar e ser justa. E normalmente a criança está à espera que nós cheguemos e entreguemos já a solução ou diga, não, faz isso porque eu assim o digo. Só que nós vivemos numa era em que as crianças já não podem ser automáticas e fazer sem pensar. É preciso questionar para ver se ela entende o porquê que se está a fazer dessa forma. Porque hoje em dia, com a tecnologia na palma da mão, o conhecimento na palma da mão, não podemos mais ficar a depender da memória. Os nossos filhos têm que ter uma capacidade de processar a informação e usar para o propósito ou solucionar o problema que tem à frente. E nós estamos numa era do digital e que só entregamos e a informação está aí. Mas depois eles acabam por não desenvolver as habilidades da criatividade, que eu acho que a criatividade é que vai ser o ponto-chave diferencial do futuro daqueles que vão ter sucesso. Porque hoje em dia nós precisamos de problem solvers, nós precisamos de seres humanos que resolvam problemas. Os problemas vão sempre existir, não tem como não existir problemas. Mas nós temos que aprender a analisar, processar e criar problemas de acordo com as necessidades que nós temos. Porque a tendência é a criança cai e nós vamos lá rápido e apanhamos ela para se levantar. Um exemplo. Ao invés disso, eu habituei-me a ficar parada ao longe e incentivar a dizer, vá, tropeçaste, agora levanta-te. Mas ela fica ali no chão assim com os braços, não, vem, levanta-me, levanta. Eu digo, não te vou levantar. Porque eu penso, amanhã posso não estar aqui. Exatamente. E só habituar o meu filho, a toda hora cai, ele fica no chão assim, estatelado, à espera que a mamãe vá lá levantá-lo. E se eu amanhã, que Deus não me ouça, não estou aqui para levantá-lo, como é que é? Ele vai ficar estatelado no chão? Ainda que estejas, não vai, os pais não vão estar sempre. Não Chega vou uma estar altura sempre. em que eles
têm que se tornar autónomos. Tem que se tornar Isto autónomos. não acontece de repente, vão para a rua e estão autônomos, não. As minhas filhas de 7 anos vestem-se sozinhas, lavam a boca sozinha, levantam de manhã, eu digo, faz a tua cama. A cama não fica perfeita, ela só puxa o duvet lá, o cobertorzinho, a almofada toda torta. Mas eu já estou a mecanizar ela a ser independente, a arrumar as suas coisas, a escolher a sua roupa, a arrumar a sua pastinha da escola. A lancheira fazemos nós mais. Mas a pasta da escola, ela tem que arrumar. Todos está onde? Está lá em cima, eu estava a pintar o livro, vai buscar. Tem lápis? Abre, confirma. Estão aí todas as cores. Não arrumo por elas. Ainda por cima 2. Ui, nunca mais paro de trabalhar. Não, tem que ser independentes. Calçar, escolhem os sapatos, os ténis sozinhas. Calçam sozinhas, vestem sozinhas. Eu só fico a supervisionar. Escolhem a roupa sozinhas? Escolhem a roupa sozinha, despacha já o trabalho. Escolhem, sendo elas gêmeas, escolhem sempre igual ou Não, diferente? não, elas cada um tem a sua personalidade. De vez em quando é que eu é que tenho que convencê-las a vestir igual. Mas é essa independência que tem que ser, penso eu, já desde pequenino. Isso. Não é assim que as nossas avós diziam, desde pequenino torce-se o pepino. Porque nós vivemos numa era em que a independência e a criança autodidática é que vão torná-las problem solvers, vão resolver os próprios problemas e vão continuar a crescer. Porque hoje não é garantido nós pormos o nosso filho na faculdade e ele amanhã tem um emprego garantido para o resto da vida. Exatamente. Nós estamos a viver numa era de constante transformação e as próprias empresas, as habilidades e competências que exigem também têm que evoluir, porque as tecnologias estão a evoluir, os negócios estão a evoluir. Então nós não podemos formatar só para aquilo que fomos educados. Olha, estuda, tem boas notas, memoriza a matéria, chegas no exame, pum. Eu já memorizei matéria que eu fui fazer o exame só para passar. Se me pedis para explicar de A a Z, eu provavelmente só ia explicar até metade M. Depois não ia conseguir. Porque nós fomos educados para a memória. Hoje temos que puxar um bocadinho para a capacidade da criatividade, de processamento de informação, análise crítica, opinião própria. Isso. E é isso que eu trabalho mais. Eu até tenho um livro, estou-me a tentar lembrar, sobre a autoconfiança das crianças, que não podemos dependê-las de nós, mas sim torná-las independentes e ensiná-las que para tudo tem uma escolha e para cada escolha tem uma consequência. Muito bom. Porque senão não estamos a criar seres que vão respeitar as regras da sociedade, vão querer tudo e passar por cima de todos, o que depois acaba por não ser aquilo que o mundo e a sociedade precisam. E claro, também criar uma responsabilidade, não só em casa, mas até para com a sociedade. Por exemplo, roupas e brinquedos que as minhas filhas já não querem usar, não servem, sapatos não gostem, nós pomos num saquinho e vamos doar a orfanatos. Vamos doar a pessoas com maiores necessidades. Eu, quando faço isso, eu levo-as comigo. Para elas ganharem consciência de que há pessoas que têm condições menos boas das cadelas. E que ao invés da boneca, que eu já não gosto de estragar, mamãe, vamos guardar para levar para aquele orfanato ou para dar aquelas meninas pobres ou que não têm condições de comprar, por exemplo, uma boneca da Elsa. E é essa consciência de responsabilidade para com a sociedade que crianças pequenas têm que criar. Eu sou amante de desportos náuticos, adoro praia. Eu gosto de acampar, vou muito a Cabo Ledo. E quando eu vou, eu levo sempre sacos de lixo extra e fico a apanhar lixo da praia com as minhas filhas. Hoje, elas automaticamente veem lixo na praia, pegam e vêm sem eu dizer nada, pôr no lixo. Ok. Então, é um exemplo. É um ótimo exemplo. Quer dizer que, para além da educação, ainda há a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental que estás a passar
aos teus meninos? Não é? Eu, como amante da natureza e praticante de desportos como o surf e o kitesurf, Vamos falar um pouco sobre transmito isso. isso para as minhas filhas. Sim, porque tu foste profissional, não é? Do Sim, kitesurf. durante, portanto, desde 2009, quando eu lancei a escola, não, antes disso. Antes. Portanto, eu a primeira vez que competi, se não estou em erro, foi em 2007, 7 ou 8. Competi em Portugal. 2009 competi em Inglaterra, a representar Angola. E depois, quando fechei, portanto, antes de tornar mãe, em 2016, fechei a minha carreira como atleta de kitesurf. Competi na África do Sul, numa competição em Cape Town da Red Bull, Dolphin Beach, onde saí em primeiro, ganhei. Mas não tinha planos sequer de competir. Ok. Mas depois, como estava lá a passar férias, havia uma competição e a Foi malta... assim de férias? Foi de férias, eu não viajei para competir, eu viajei de férias. E a malta do kitesurf disse: pá, tem poucas mulheres inscritas, eles estão a precisar de mulheres, vai lá e tal. Eu disse: ok, está bem, porque já estava no fim do período em que eu competia. Lá competi e não sei se Deus escreveu certo por linhas tortas, lá ganhei a competição. Até tenho um vídeo no YouTube sobre isso, por acaso foi muito bom. E com muito orgulho sempre gostei de competir e representar Angola. E eu acho que é esse espírito de competição, por isso é que quando eu abraço projetos, eu abraço de corpo e alma, mergulho com tudo aquilo que eu posso, todos os recursos. Tem aquele espírito competitivo de fazer as coisas até atingir o objetivo final, que é o troféu, pode-se dizer numa forma, como é que se diz, hipotética de atingir objetivos. Ok. E voltando à educação, educar meninas e educar rapazes, devemos educar da mesma forma? Educas da mesma forma ou há uma forma diferente? As meninas tomam bonecas, os rapazes tomam carros, o rapaz pode ficar na rua até tarde, as meninas não. Bem, o meu background em casa, somos católicos, apesar de eu não ser praticante, porque eu sou deísta, acredito em Deus, mas já não acredito nas religiões a 100%, tenho as minhas dúvidas, mas isso é pessoal. A educação ainda é tradicional. Rapazes é rapazes, meninas é meninas. Brinquedos para rapazes é brinquedos para rapazes. Brinquedos para meninas é brinquedos para meninas. Isso nós diferenciamos. Entretanto, eu tento sempre ser justa em termos de responsabilidades, em termos de regras, principalmente nos estudos. A regra é para todos. Tirar negativa é castigo. Isso aqui é como antigamente, não há cá histórias. Tirar Nintendo, PlayStation, não vai jogar bola com os amigos, é estudar, se tiver que ter explicação, vai para a explicação. Period. Porque os estudos não há negociação. As meninas, as regras são as mesmas, apesar de que eu pego mais leve porque só tem 7 anos. Mas, por exemplo, nós lá em casa temos horários estipulados para jogar, para ficar nos YouTubes, a ver televisão e TikToks e tablets, etc. Todo mundo tem um tempo limite. E há regras a gerir dentro de casa e a criançada já sabe. Passam da linha, portam-se mal, é castigo. Claro que as meninas podemos pegar um bocadinho mais leve, até que elas são as mais novas. O rapaz é sempre mais velho e tem que ser o exemplo, né? Apesar de que é rapaz, é mais velho, tem uma abertura um bocadinho maior e mais flexibilidade, mas a educação é como antigamente, o mais velho tem que cuidar dos mais novos. Isso. E ainda por cima, rapaz, vai vigiar e proteger as irmãs, isso aí não tem como. Mas a educação ainda é muito, para nós, católica e tradicional angolana, com certeza. Tempos livres, para além de praia? Tempos livres, eu tento sempre sair de casa. Por acaso sou muito outdoor, sou uma pessoa mais de estar fora de casa. E o que eu mais faço em Angola com as crianças é explorar praias, é irmos passear
Se não vamos para o Mussulo, vamos explorar uma praia aqui para Sul, Cabo Ledo, fazer passeios, atividades. Estamos sempre em movimento. Isso, por acaso, eu tento sempre diversificar aquilo que são as opções de programas de fim de semana, que é para não estarmos sempre virados para os ecrãs, porque a tendência hoje em dia com a internet é estarmos vidrados em casa, nos filmes, nos Netflix, nos YouTubes. Depois uma pessoa dá conta, fica horas ali presas a visualização, vídeo, e acaba por não interagir muito com as crianças, para além de vez em quando, por exemplo, decidimos fazer cozinhar juntos ou fazer alguma coisa, assim, uns hambúrgueres em casa. De vez em quando fazemos programinhas juntos, mas os nossos programas é mais outdoors, atividades outdoors. Por exemplo, nós todos em casa temos bicicletas, as crianças gostam de andar de patins e trotinete, e quando elas vão andar de patins e trotinete, os pais gostam de andar de skate. Então gostamos muito de ir à Marginal. Ok. Já fizemos isso até ao domingo antepassado. Fizemos um piqueniquezinho, coisas assim rápidas. Levamos umas coisinhas para petiscar, apamos ali um canto giro na Marginal, fazemos um piquenique, porque para as minhas filhas piquenique é tipo algo fantástico, porque é o que elas vão vendo e idealizando. Então às vezes fazemos programinhas fora do normal com elas, para termos uma atividade em família, outdoors, onde conseguimos nesses ambientes incentivar muita conversa, musiquinha, interação nós, sem estarmos ligados às tecnologias. Ou então o tradicional é irmos para a casa dos avós, almoços de família, que é outra opção de atividades que mais fazemos. Para além de, pronto, ainda no outro dia, por exemplo, fomos ao cinema, mais de programas que temos feitos. É tudo em família? Tudo em família. Uau. Não, normalmente é os 5, vamos, claro. O rapaz, durante o fim de semana, nunca quer sair de casa. Quer estar colado na PlayStation lá, com os fones, a comunicar, a falar com o resto dos amigos, né? Sim. O que é normal. Mas nós arrancamos dos jogos. Não, vamos lá fazer um programinha, umas horinhas, para tentarmos, em família, interagir e divertirmos-nos. Isso, por acaso, outdoors, nós gostamos bem. Ok, ótimo. Antes de irmos aos conselhos para os jovens, que conselhos é que o que é que tu poderias, como é que poderias orientar os jovens, uma vez estamos na era das tecnologias e muitos não têm acesso, que conselhos é que tu darias? Como é que eles podem, juntam-se, não se juntam? O que é que eles podem fazer? O mundo está a passar por uma revolução da era digital. Exatamente. E eu acho que agora, mais do que nunca, o acesso às tecnologias está cada vez mais fácil e acessível. Fácil porque eu hoje, com um telefone de terceira geração, consigo ter acesso à maior parte dos aplicativos e plataformas online. Tu, como diz no exemplo, né, americano, tu com menos de $100, né, o correspondente em kwanzas, consegues criar uma empresa online e vender produtos. Eu até diria, tu consegues vender online sem sequer abrir uma empresa gastando, por exemplo, esses valores. Por exemplo, vamos supor que nós temos um chamado MVP, um produto mínimo viável, ou seja, um produto de venda, onde eu vou testar se realmente há mercado. E começo por vender qualquer coisa como ténis. Vejo um público-alvo, posso usar a plataforma que é o aplicativo do WhatsApp Business, WhatsApp Business, e criar uma loja online, como se fosse uma vitrine, com o meu próprio número de telefone. Não gastei nada. E tenho uma loja digital, virtual. E começo a publicitar ou mandar mensagens ou imagens dos meus produtos com o mesmo telefone para a minha rede de contactos que eu tenho no WhatsApp. Amanhã um amigo responde: epá, eu quero esses ténis, passando para a publicidade, quero esses ténis Air Jordan, da Nike. Tem o meu número? Tenho.
Então, olha, amanhã vem-te à minha casa e traz-me os ténis. Há jovens que nem sequer têm os ténis em sua posse. São revendedores. Uou. Conhecem a fonte, ou seja, a loja, o vendedor da praça que tem os ténis. Ok. Vai lá, compra. E quando vai revender ao amigo, vende com a sua comissão em cima. E há uns que vão buscar os ténis a crédito. É camba dele, ele diz, ok, leva os ténis, amanhã traz-me o valor monetário para pagar o produto. Ele vai, compra os ténis a, um exemplo, 10 mil kwanzas, vende a 12, tira a sua comissão e depois vai pagar o fornecedor, que é o vendedor da praça. Então, os jovens podem entrar na era digital sem sequer ter um produto. E são revendedores. Ok. Qualquer pessoa pode revender produtos, revender serviços e usar plataformas digitais para se conectar ao cliente final. Portanto, eu acho que a questão já não é entro ou não entro, é vão entrar na onda da era digital ou vão ficar para trás. Pois. Porque hoje em dia, quem não tem presença online e vende produtos e serviços não existe. Porque antigamente nós íamos a... Lembras-te dos livros das páginas amarelas da Angola Telecom? Aquela cena assim grossa que recebíamos todos os anos em casa. Antigamente nós íamos ali à procura dos serviços e produtos. Hoje em dia, quem é que usa isso? Ninguém. Desculpa, nobody, ninguém. Vamos ao Google, lupa... Quero comprar tênis da Nike em Luanda, preço máximo X. E aparece ali bué de lojinhas de Instagram, Facebook, contactos no WhatsApp, websites. Ou seja, a presença digital. Portanto, quem quer entrar para o empreendedorismo tem que abraçar as novas tecnologias e abrir uma presença online. Em qualquer plataforma, o próprio website pode não ser necessário, para não termos um investimento pessoal, mas ou plataformas das redes sociais para ter uma presença. É inevitável, se eu quero realmente vender, né? Senão morre na praia. Morre, porque os meus clientes estão online. Ainda sobre o kitesurf, conta-me de alguma experiência assim engraçada ou mais ousada que tiveste cá em Angola ou fora no kitesurf? Bem, tenho várias. Já viajei bastante para a prática de kitesurf. Já fiz kitesurf, como mencionei, na África do Sul, Brasil, Portugal, Inglaterra, Cabo Verde, Bali, Indonésia. Uau. Já fui lá parar para fazer kitesurf. Portanto, tenho muitas aventuras, mas vou focar-me no turismo local, porque apesar de ter viajado imenso, admito que o meu local favorito para a prática de kitesurf no mundo é o Namibe. Uau! Eu sou apaixonada pela Baía dos Tigres. Porque MD tem que saber disso. Baía dos Tigres, aquilo é lindo. Por quê? Porque nós vamos de carro pela costa, temos que passar com a maré vazia, porque ali é um período da maré alta em que as dunas, na rota que nós vamos para ter acesso à península da Baía dos Tigres, há um período em que as dunas chegam a 200 metros de altura e a inclinação acho que chega a quase 45 graus. E é impossível os carros passarem pelas dunas, porque a inclinação é tal que facilmente podem capotar. Então nós temos que ir a beira-mar, Sim. ok? Pela terra. E ali só se passa quando a maré está vazia. Porque quando a maré enche, chega até as dunas e o caminho é impossível os carros passarem. Então, o timing ali da passagem é crucial. E a primeira vez que eu fui acampar dentro da península da Baía dos Tigres foi em 2009. Nós fomos com o guia lá do Flamingo Lodge. E nós acordávamos 3, 4 da manhã, antes do sol nascer. Apanhávamos a maré a vazar, que era para irmos com meia maré a vazar, apanhar a maré vazia e apanhar meia maré a subir. Porque quando chegasse a maré cheia, se os carros fossem apanhados pelas ondas do mar, nós enterrávamos. Por isso é que há algumas histórias e fotografias de grandes carros a ficarem presos, pegos pelo mar e o pessoal ter que abandonar carros. Então, 2009, primeira trip a Baía dos Tigres. Um grupo de kitesurfistas decidiu ir acampar dentro da península.
Nós fomos, acampamos, procurávamos sempre dunas para nos abrigarmos do vento e depois ali tem uma reentrância da Bahia que fica uma espécie de uma lagoa salgada, cheia de flamingos, pelicanos pretos, focas, e nós acampávamos ali. Quando o vento entrasse no final, a partir do meio período, a partir do meio-dia, nós levantávamos as nossas asas e fazíamos kites. Entretanto, nessa trip decidimos ir até o Parque Iona. Então fizemos toda a costa da Baía dos Tigres, pela Foz de Cunene, para depois entrarmos e visitarmos o Parque Iona. E numa dessas viagens nós paramos na Foz do Cunene, apanhamos um vento astronómico muito forte e eu pensei, ninguém nunca fez kitesurf na Foz do Cunene. A ideia foi tua? A ideia foi minha, eu disse, não, parem o carro. Eles olharem para mim, tipo, não, deixa só ir a montar a minha asa, deixa só fazer 30 minutos a 1 hora no máximo de kitesurf. Alguém tem que fazer kitesurf no Cunene. E assim eu fiz, realizei. Sozinha? Ou sozinha, ninguém quis me acompanhar. Disse, não, você está maluca? Eu disse, estou mesmo maluca. Então fiz, pelo menos fui a primeira mulher e até agora a única a fazer kitesurf na Foz do Cunene. E aquilo é lindo, 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 lindo. Do outro lado da Foz, do rio, tens as dunas do Skeleton Coast, da Namíbia. E desse lado tens o planalto que começava do Parque Iona, com uma paisagem lindíssima do Namibe. Então é surreal, é surreal. E depois quando tu navegas, estando no mar, em alto mar, tu vês do mar, que é super azul, né? Depois aquela paisagem amarela do deserto, dá uma sensação de plenitude. É uma coisa assim, um silêncio e sentes-te uma formiga no meio daquela imensidão da natureza. É algo surreal. Portanto, fazer kitesurf sozinha, com aquela paisagem linda, exclusiva para mim, em termos turísticos, uma das melhores experiências que já vivi. Definitivamente. E viajei bastante, mas em termos de potencial e paisagem, Angola é de longe muito mais bonita. Muito mais, muito. É lindo. Por isso é que temos que explorar melhor o nosso Temos turismo. que explorar. É muito lindo. O meu próximo objetivo é ir mesmo à ilha da Baía dos Tigres, aquela ilha que a Península cortou. Só que para irmos para lá temos que atravessar de barco. Mas vai ser a próxima aventura. Fazer kitesurf lá, na Ilha Fantasma, chamada Ilha Fantasma. Ok, ótimo. Obrigada por este tempo aqui de conversa. Tempo voa. Esses pequenos dedos de conversa. Gostaria de saber se queres dar uma palavrinha aos jovens. Vivemos momentos muito difíceis e tu estás com um papel muito importante, que são as startups, que está a ajudar muitos jovens a saírem da situação em que se encontram e abrirem os seus horizontes. Que conselhos é que darias aos jovens, no geral? Olha, primeiro é de ser realista. Não vai ser fácil. Não desistam. Invistam muito em conhecimento. Os negócios normalmente eles nascem, morrem e renascem. Portanto, hoje em dia não existe um negócio que é garantido durar infinitamente ou que vai ter sucesso. Mas o conhecimento e a experiência não vamos perder, por mais que os negócios não sejam sustentáveis, não tenham sucesso. Eu acho que vale a pena, sim senhora, investirmos em nós e que realmente deixemos sempre aquilo que fazemos como um exemplo a seguir, porque quase todos nós vamos ter filhos, né? E o melhor é sermos o exemplo que queremos ver na sociedade, porque só aí é que vamos começar a notar uma diferença, deixando um legado. E eu acho que precisamos de criar empregos e não só procurar emprego, porque infelizmente não há emprego para todos.
temos que começar a pensar em nós criarmos o nosso próprio emprego, as nossas próprias soluções, para ajudarmos que a nossa economia, a nossa nação cresça, de certeza. Juntos, conseguimos. E assim chegamos ao final de mais um episódio com Lisa Videira. Ela que está no mundo, no grande mundo das startups, que está a ganhar cada vez mais força. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, o Hotel Epic Sana e a Eto Energias. Até à próxima.